Bom dia a todos, é com imensa alegria que mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar daquilo que Deus tem dado a nós através de sua palavra e através das lições bíblicas que estão à nossa disposição. Graças a Deus. As lições bíblicas que estão aqui, nesta revista, Lições Bíblicas, que tem o título Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Hoje nós estamos estudando a lição de número 12, que tem o título Jesus, o Homem Perfeito. E em seguida nós estaremos lendo o texto áureo e a verdade prática, que está aqui no inicinho da nossa lição, e alguns versículos das leituras diárias sugeridas semanalmente para a gente. Então, vamos começar falando do texto áureo, que está para nós no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E este versículo diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça. Em primeiro lugar, ele tinha esse crescimento para com Deus e os homens. Então, isso nos traz o entendimento de que nós também, nos nossos desenvolvimentos, no nosso crescimento, nos nossos progressos, em nossas vivências, nós precisamos ter este crescimento completo, pleno, com Deus e, consequentemente, os homens. Ele crescia na graça, crescia em graça para com Deus e assim também tinha graça para com os homens. E nós devemos nos espelhar em Jesus e buscar também esse crescimento pela fé, buscando em primeiro lugar a Deus e, consequentemente, teremos uma boa relação com as pessoas que nos cercam, porque assim é o exemplo de Jesus para nós. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Essa é a primeira parte da verdade prática. E ela está nos dizendo igual a Deus e semelhante a nós. Parece contraditório, mas não é contraditório, porque se trata de Jesus Cristo e é isso que ele também quer fazer por nós. Nós somos homens e podemos ser semelhantes a Deus, né? Porque ele quer sim imprimir em nós a sua imagem, o seu caráter. Ele já nos deu a sua imagem e ele quer então que nós venhamos a usar essa imagem através do seu Espírito em nós. E essa verdade prática ainda se completa dizendo que sua divindade e humanidade não são apenas aparentes, mas são reais, perfeitas e plenas. Não foi uma aparência humana, ele realmente foi humano. Não é uma aparência divina, ele realmente é divino, né? E nós temos que glorificar a Deus por isso, porque ele teve essas duas naturezas para nos abençoar, para nos alcançar. Chegando nas leituras bíblicas diárias, nós vimos que a leitura bíblica de segunda-feira é Mateus 1,18. Em Mateus 1,18 existe ali uma explicação de que Jesus foi concebido através do Espírito Santo, que Maria engravidou do Espírito Santo. E Jesus então foi concebido de forma sobrenatural. Depois ele teve o seu nascimento natural. Ele teve uma obra divina para a sua concepção, através do Espírito Santo. E teve uma obra natural, humana, para nascer, como todos nós nascemos de uma mulher. Depois nós temos os versículos de terça e quarta que estão dentro da leitura bíblica em classe. E depois então nós vamos citá-los. Por isso nós pulamos diretamente para o versículo de quinta-feira, certo? De Lucas 3, 22 e 23, que nestes versículos ele narra exatamente o momento em que Jesus foi batizado nas águas. E nesse momento apareceu uma pomba, desceu o Espírito Santo, na verdade, desceu em forma de pomba e Deus disse: Este é o meu filho amado em quem me compraz. Que frase maravilhosa! Você já meditou nessa frase? Este é o meu filho amado. Quando é que algum pai ou alguma mãe diz: esse é meu filho? É quando este filho está fazendo algo que o encha de orgulho. Então essa expressão, este é o meu filho, mostra identidade. É o meu filho, filho meu, né? Mostra relacionamento de pai e filho. Mostra o pertencimento, que ele diz: este é o filho? Não, este é o meu filho. Existe aí um pertencimento, né? Existe uma ligação, existe, como eu disse no início, o orgulho: este é meu filho, este é o meu filho, né? Existe um compromisso e existe graça nesta frase,
nesta expressão, meu filho, mas também a expressão amado. Este é o meu filho amado. Então expressa que ele está sendo abraçado, que ele está sendo valorizado, que ele está sendo querido com um amor incondicional. E agora as próximas expressões nos explicam este amor incondicional, porque em quem me comprazo nos traz a ideia de que é em quem eu me alegro, em quem eu me satisfaço, certo? Só que quando Deus diz isso para Jesus, Jesus nem tinha iniciado o seu ministério ainda. E com isso nós podemos ver que o amor de Deus e a sua aceitação não se baseia naquilo que nós fazemos, e sim naquilo que nós somos. Jesus era o filho amado de Deus, independente de ele ter cumprido ou não o seu ministério, a sua missão ainda. Ele era e continua sendo, né? E essa frase, essa afirmação de Deus, né? Ele fala ainda hoje para nós constantemente. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Que nós possamos meditar nisso e que isso traga para nós esperança, que isso nos traga fortalecimento espiritual. Somos filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus e porque nós cremos nele como nosso Salvador, como aquele que nos deu acesso ao Pai. Então nós somos filhos e que traz prazer sim ao nosso Pai quando nós permitimos que o seu Espírito esteja sobre nós, né? Quando nós cumprimos os seus desígnios através, por exemplo, da ordenança do batismo, como também da ordenança da Santa Comunhão, quando nos lembramos do corpo e do sangue de Jesus, quando nós permitimos o seu agir em nossas vidas. Então, tudo isso para a glória de Deus, mas antes mesmo de nós fazermos ou tentarmos retribuir tudo aquilo que Deus nos deu, Ele já declarou seu amor por nós através da vinda de Jesus a este mundo. Então Ele está dizendo para nós sempre, independente do que fizermos, este é o meu filho amado. E Ele crê que nós podemos dar a Ele satisfação, alegria, prazer, como o próprio Senhor Jesus deu. É maravilhoso meditar na palavra de Deus. Nós chegamos então na leitura bíblica de sexta-feira, Lucas 4, 16 a 30. E eu destaco a vocês que neste versículo é aquele versículo que reafirma o que foi dito lá em Isaías também, que o Senhor Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e eis que me ungiu para... Né? O que nós poderíamos completar neste versículo? Jesus diz para libertar os cativos, né? Tantas coisas que Jesus diz para trazer o evangelho, né? E nós, o Espírito do Senhor nos ungiu, irmãos. Tem nos ungido, né? E para quê? Para quê? É uma reflexão que nós devemos fazer. E eis que me ungiu para pregar o evangelho, para pregar o ano aceitável do Senhor. Muito bem. Então, Jesus disse isso. E quando ele disse, as pessoas que escutaram, se arvoraram contra o Senhor Jesus, porque não aceitavam, porque não acreditavam, porque achavam as suas palavras uma blasfêmia. Não reconheciam a Jesus. E então Jesus complementa isso, esta cena, com o versículo de número 24, e ele diz assim: de fato afirmo a vocês, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então nós temos que verificar, né, que às vezes nós estamos esperando um reconhecimento, nós estamos esperando uma compreensão, quando o próprio Jesus em sua terra não foi reconhecido e muito menos aceito. O profeta nenhum é bem recebido na sua própria terra. Certo? Fica aí uma dica. E o versículo de sábado, Apocalipse 22, 13, que tem esse versículo lindo e maravilhoso, Jesus dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o início e o fim, o primeiro e o último.
Esse é o nosso Senhor Jesus glorioso, o homem perfeito. Muito bem. E a lição, então, do homem perfeito, ela tem para nós 3 objetivos, que é explicar a divindade de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo e a sua perfeição completa, né, em qualquer função que ele tenha desempenhado aqui na Terra e nas funções que até hoje ele desempenha no céu e debaixo do céu. O ser humano perfeito que ele foi, semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Porque ele sofreu, ele viveu as mesmas dores, as mesmas angústias, mas em nada, em absolutamente nada, pecou. As 2 naturezas de Cristo, elas não eram conflitantes, mas perfeitas e harmônicas. Ele conseguiu ser Deus e ser homem, sem misturar as estações, sem fazer uso de poder indevido e sem fugir das frustrações humanas. Jesus é maravilhoso, perfeito. A primeira parte, desculpa, eu já ia começar a primeira parte sem ter falado da leitura bíblica em classe. Então, a leitura bíblica em classe aqui de Lucas, capítulo 2, ela nos fala justamente de que Jesus crescia. Versículo 40 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Outro versículo que eu cito aqui é o versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. O versículo 49, o finzinho dele diz: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Versículo 50, e eles não compreenderam as palavras que dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu vou explicar para quem não tem a revista, talvez, e que não esteja acompanhando, que Lucas 2, 40 a 52 narra justamente o tempo em que José e Maria foram a Jerusalém no templo para adorar, e Jesus foi com eles. E aconteceu que quando eles foram embora, acharam que Jesus estava com seus companheiros de viagem e foram embora, sem estar ali enxergando próximos deles a Jesus, mas acreditavam que ele estava viajando com os demais. Só que Jesus não estava, Jesus tinha permanecido no templo e estava sendo interrogado e interrogando e respondendo, certo? Aos doutores da lei. E foi justamente nesse momento que a escritura, ela narra que ele crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. E que eles ouviam e se maravilhavam com a sua inteligência e com as suas respostas. E que eles quando o viram, maravilharam-se. E a mãe de Jesus pergunta: por que tu fizeste isso conosco? A gente estava preocupado. E a resposta de Jesus era: não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? E antes de falar disso, dessa questão que ele respondeu a Maria, veja que o versículo 46 diz assim: e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E o que nos chama atenção é que depois, quando Maria também chega e pergunta para ele, né, por que tu fez isso? Ele também responde: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então Jesus, por muitas vezes, ele faz perguntas antes de oferecer as respostas. Porque com as perguntas, ele nos faz refletir. Jesus muitas vezes, muitas vezes, fazia perguntas antes de oferecer as respostas. E hoje também ele nos pergunta. Ele ainda nos pergunta, nos questiona, nos faz pensar, através dos seus exemplos, através das suas palavras. E ele crescia, irmãos, de modo integral. O seu crescimento era físico, porque ele crescia em estatura. O seu crescimento era intelectual, porque ele crescia em sabedoria. O seu crescimento era emocional. E o seu crescimento também era espiritual, porque o espírito crescia em espírito. Jesus é maravilhoso.
E assim também nós temos que ter um crescimento completo. Nós temos que buscar o nosso crescimento também em Cristo Jesus, através da sua graça. Agora sim, nós vamos entrar na primeira parte da nossa lição, a parte 1, que diz assim: Jesus, verdadeiro Deus. Então, Jesus, ele não foi metade homem, metade Deus. Ele foi totalmente Deus e totalmente homem. Porque Jesus, ele é eterno e ele é também o Pai da eternidade. Antes de vir à Terra, ele já estava com o Pai e com o Pai criou todas as coisas. Ele já estava lá desde a criação, como nós já conversamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá. Ele já era, desde o princípio. E nós temos vários versículos que descrevem isso. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios número 8. Você pode dar um pause neste vídeo e pegar a sua Bíblia e abrir comigo Provérbios 8. E nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Eu acredito que você já tenha aberto, e o versículo 10 diz assim: aceitem o meu ensino em vez de prata, e o conhecimento em lugar de ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Aqui, nestes versículos, nós estamos vendo a importância da sabedoria, e quem é o dono de toda a sabedoria é o nosso Deus. Em Tiago já nos explica que quem quiser sabedoria, que peça a Deus, e Ele, com certeza, o dará. Então nós temos que crescer em sabedoria. Como nós poderíamos crescer em sabedoria sem a palavra de Deus? Mas nós agradecemos ao Senhor, porque nós sempre fomos incentivados a buscar essa sabedoria através da sua palavra. E a explicação que eu tenho aqui na minha Bíblia a respeito dos versículos 10 e 11 é o seguinte: existem duas grandes bússolas, a sabedoria invisível e as coisas materiais visíveis. Algumas pessoas se norteiam por uma direção, outras por outra. Todos têm de fazer uma escolha. Então nós temos que escolher se nós queremos viver, pautar a nossa vida por coisas visíveis, que muitas vezes são materiais, ou se nós queremos pautar a nossa vida por coisas invisíveis, que é a sabedoria e a sabedoria que vem de Deus. E para complementar esse pensamento, nós vamos dar uma olhadinha em Mateus 6, 19 a 21 e 24, que é também um versículo conhecido nosso, que fala assim: não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E o versículo 24 complementa dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, muitas vezes nós estamos numa busca desenfreada por crescimento econômico, por crescimento financeiro, por aquisições de coisas, por manutenções de coisas, Quando, na verdade, tudo isso a traça corrói. Nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto e que nada nos tira. O conhecimento de Deus, a vida com Ele, tudo isso deve preencher o nosso coração. E nesse tempo, que nós estamos ficando em casa, nada mais claro está para nós do que justamente isso. Tudo passa. Tudo passa. Agora estamos impedidos de manter a nossa rotina de trabalho e vamos sobreviver, irmãos. Vamos sobreviver. Mas Deus tem um propósito com tudo isso, nos fazer lembrar justamente dessas suas palavras, de que aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E no momento que a gente vive mais calmos agora dentro de casa, nós podemos refletir e ver que correria frenética aquela em que nós vivíamos, E de que adianta? Quando se levanta uma dificuldade como um vírus desse, tudo isso cai por terra, nada disso tem importância diante da vida, diante da preservação dessa vida,
diante do cuidado para com o outro, não é verdade? Então nós temos que refletir bastante sobre isso e perceber aonde está realmente o nosso tesouro. Continuando a leitura de Provérbios, eu quero ler com vocês o versículo 14 até o versículo 21, que é uma descrição de Jesus Cristo. Essa descrição de Jesus Cristo diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Versículo 15. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. E o versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O que mais nós podemos querer, se não esse Jesus tão perfeito e glorioso, descrito em sua palavra, mas também do qual nós podemos tomar parte todos os dias e perceber a riqueza da sua presença todos os dias conosco. Nós somos as pessoas mais felizes deste mundo, irmãos. Nós somos. Se não vivemos como tais, estamos desperdiçando aquilo que Ele já nos garante. Muito bem. Jesus, Ele também é a fonte de vida. E nós vemos isso bem claro em João 1, capítulo 4, que diz assim. Aliás, João 1, versículo 4, que diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então ele é a fonte de vida, a vida está nele e a vida era a luz dos homens. E ainda é, claro, né? Ele tem vida em si mesmo. E nós podemos contemplar isso através do livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 16, que diz assim: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Ele não foi constituído de uma lei carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. O poder de vida, o poder de vitória, o poder de restauração, o poder de amor do nosso Deus para conosco, que não tem fim. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, irmãos, é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo, como diz o versículo tema da nossa igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onipresente. Ele é onisciente, sabe todas as coisas, conhece o mais íntimo do nosso ser antes que as palavras cheguem à nossa boca. Ele já conhece. Ele sonda os nossos corações. Imutável, onipresente, onisciente e onipotente, dono de todo o poder, domina toda a terra, todo o universo. Ele é Deus poderoso, sim, poderoso, grande, grande demais. Ele veio ao mundo e quando ele veio ao mundo, ele não se esvaziou da sua divindade. O que ele deixou foi a glória, mas ele continuou sendo Deus. Isso está descrito em Filipenses 2. Abram comigo o livro de Filipenses, capítulo 2. Se for preciso, como eu já disse, dá uma pausa no vídeo, procura Filipenses 2 e nós vamos ler juntos então. Irmãos, a partir do versículo 5 até o versículo 11 diz assim, o subtítulo aqui na minha Bíblia diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Pense bem, exemplo de Cristo na humilhação. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Então ele, podendo ser igual a Deus, ele não fez isso, ao contrário. Ele se esvaziou, tornou a forma de homem, obedeceu, e essa obediência foi até a cruz. Que maravilha! E a minha Bíblia também tem aqui uma explicação que eu gostaria de ler para vocês. Nosso modelo de humildade é Jesus. Assim é necessário que nos tornemos servos de todos ao nosso redor. É preciso perder para ganhar. Jesus deixou de ser totalmente igual a Deus para ser humano. E com isso, que aparentemente era uma perda de uma posição, ele ganhou a mim, ganhou a você e quer ganhar toda a humanidade. É preciso perder para ganhar, irmãos. O maior teste do servo é ser tratado como servos. Ele se humilhou. Jesus, Deus e líder, começou um reino de ponta cabeça. Ele não começou um reino como nós humanos esperávamos, como os judeus esperavam, um reino poderoso, rico, ostentador de nobreza. Não, foi de ponta cabeça, foi de humildade, foi de serviço aos outros, foi de obediência. Não deu para entender. A mente humana foi limitada para compreender, por isso, em muitos momentos, ele foi rejeitado, foi maltratado. E ainda hoje, a mente humana é pequena às vezes para compreender tão grande obra que Deus quer fazer em nossas vidas. Mas a sua palavra e o seu Espírito Santo nos ajuda assim assimilarmos e termos a revelação da sua grande obra e do seu amor. Mais uma explicação aqui, do finzinho aqui dessa leitura que eu fiz, quando diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se dobre todo o joelho e toda a língua. Nosso imenso privilégio é dobrar nossos joelhos e confessar com nossas línguas de coração livre e espontâneo, aqui e agora. Aqui o apóstolo estava falando de um futuro, para que toda a língua confesse. Nós já podemos confessar hoje, de coração aberto, livre e espontâneo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o nosso maior amigo. Jesus Cristo é a nossa rocha eterna, o nosso refúgio. Confesse com a sua língua quem é Jesus. Confesse, dobre o seu joelho, dobre-se diante dele. Aleluia, ele é maravilhoso. Em Mateus 14:33, os discípulos reconheceram quem ele era. E Mateus 14:33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O que você pode dizer que verdadeiramente o Senhor é? Vá pensando aí, depois compartilhe conosco. A parte 2, então, da nossa lição é esta aqui. Jesus, verdadeiro homem. Então nós vimos Jesus, verdadeiro Deus, e agora Jesus, verdadeiro homem. A vinda do Filho de Deus não foi surpresa para Israel, pois eles sabiam pelas Escrituras que o Messias em breve chegaria. Mesmo assim, apesar de todas as evidências bíblicas, eles rejeitaram a Jesus, acreditando que não é possível que este seja o rei que nós estávamos esperando. Como eu disse, era um reino de ponta cabeça que Jesus estava propondo, porque de pernas para o ar, de acordo com a visão, com a ótica humana, mas com a ótica divina, é o reino perfeito, é o reino glorioso do nosso Senhor. Em João 1,18, irmãos, ele está dizendo que ele estava com o Pai. Ele veio do Pai para nós. João 1, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus.
o Deus unigênito que está junto com o Pai é quem o revelou. Então Jesus ele só pôde revelar o Pai porque ele estava unido com o Pai. Deus Pai estava no Deus Filho. Aleluia! E ele nos revelou a Deus. E até mesmo porque nós sabemos, nós antes de Jesus não podíamos entrar na presença do Pai. Mas ele veio como Deus, na forma de homem, morreu na cruz, nos deu acesso ao Pai e nos deu a revelação de quem era o Pai. Também nos deu a revelação de quem era o Pai através dos seus exemplos, através da sua vivência, através da sua pregação aqui na terra. Ele nos revelou quem era o Pai. Que Jesus maravilhoso, aleluia! Ele participou ativamente da criação e nós lemos aqui João 1. Nós vamos ver que ele é o verbo, que todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Vamos ler então aqui um pouquinho antes, João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. Existem profecias no Antigo Testamento que já falavam dele. Lá em Gênesis 3,15, eu não vou ler aqui, mas é a parte em que Deus fala à serpente de que ela pisaria a cabeça, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então, numa referência do que aconteceria com Jesus, porque Jesus ia pisar na cabeça da serpente, a serpente morderia o seu calcanhar. Jesus morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Ele pisou na cabeça da serpente, foi ferido, mas ressuscitou. Também existe a profecia em Malaquias 4:2, dizendo que viria o sol da justiça, que é Jesus, né? Então, existem essas e outras profecias, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, né? Então, tudo isso também remetendo à vinda do Filho de Deus. Todas essas profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Jesus também é o tema das principais alianças. Na aliança com Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações, em ti, através de Abraão, mas também através da descendência de Abraão, na chegada de Jesus. A aliança com Davi, da mesma forma, Deus diz em 2 Samuel 7,16 que o reino dele seria eterno. Não porque Davi seria eterno, não porque os filhos de Davi seriam eternos, mas porque a descendência de Davi veio o Senhor Jesus, e através do Senhor Jesus o seu reino é sempre eterno, como muitas vezes nós cantamos. Jesus, ele nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma. Ele se tornou carne. Ele se fez carne. Verdadeiramente. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele realmente veio como carne e osso, como humano, certo? Então, ele foi, como eu disse, ele foi concebido de forma sobrenatural e nasceu de forma natural. Ele sentiu dores, ele ficou incomodado, ele teve fome, ele teve sede, ele experimentou agonia e tristeza profunda, certo? Ele iniciou seu ministério aos 30 anos, então ele teve uma vivência humana, normal, comum, até começar a realizar os seus feitos gloriosos. Então, existe o versículo de Gálatas 4 e 5, que eu vou ler para vocês, que diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então ele enviou Jesus, obedecendo a lei, cumprindo toda a lei, para nos libertar da lei e nos fazer filhos dele. Que graça gloriosa! O Senhor Jesus, em todas as coisas, foi o mais perfeito dos homens. Aleluia! Nós vamos agora para a parte 3 da nossa lição, que é esta partezinha aqui, que diz assim: Jesus,
o homem perfeito. Nós vimos no 1 Jesus, o verdadeiro Deus, no 2 Jesus, o verdadeiro homem, e agora estamos na parte 3 que diz Jesus, o homem perfeito. Em nenhum momento Jesus usou da sua divindade para suprir as suas carências humanas. Pelo contrário. Seus milagres, que eram divinos, ele nunca usou em favor de si mesmo, mas sim em favor dos que o procuravam, em favor dos necessitados. Ele foi homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, por isso nosso perfeito sumo sacerdote. Né? Hebreus 7:26 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A Bíblia também diz que nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque ele viveu o que nós vivemos, ele sentiu as fraquezas que nós sentimos, por isso ele se compadece de nós, aleluia, e leva sobre si todas as nossas dores. O primeiro Adão fracassou no Éden, como nós já vimos, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, ele triunfou no deserto contra as tentações do diabo, ele triunfou no Calvário, ele triunfou na saída do sepulcro, ele triunfou na subida aos céus. Aleluia! E ele quer triunfar através de nós quando nós fazemos o seu trabalho, quando nós cumprimos o seu ide, quando nós fazemos a sua vontade. Na plenitude da sua humanidade, ele venceu todas as tentações por nós, para que nele nós fôssemos vivificados. Ele foi perfeito no falar, perfeito no agir. E nós temos uns versículos que descrevem muito bem essa perfeição do nosso Deus. Em 1 Pedro 2, 21 a 24, nos diz assim. Dá um pause, procura e lê comigo. 21 a 24 diz assim: porque para isso mesmo foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, meus irmãos, ele é o nosso excelso modelo. E também nós podemos contemplar isso no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós podemos compreender, irmãos, que nós vamos chegar ao equilíbrio, que nós vamos chegar à maturidade, quanto mais conhecermos a Cristo Jesus. Olha, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E quando nós chegamos a isso, nós estamos chegando então ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu quero a plenitude de Cristo, que você queira a plenitude de Cristo na sua vida. Vamos conhecer mais Jesus e fazê-lo conhecido no mundo e no meio das nossas relações. Jesus, ele pode ser conhecido à medida que o Espírito Santo capacita os crentes a revelá-lo. Alguém me revelou a Cristo. Um pregador me revelou a Cristo, o Espírito Santo capacitou aquele pregador, que a sua palavra tocou em minha vida. Se não foi um pregador físico que chegou até você, um pastor, um mensageiro, um missionário, um vídeo, uma live, foi a sua palavra, você leu e acreditou. E quem te revelou foi o Espírito Santo, mas existiram homens inspirados que escreveram essa palavra, que foram instrumentos que usaram da revelação do Espírito Santo. Nós hoje somos esses instrumentos. Nós hoje somos. Jesus pode ser conhecido à medida que o Espírito Santo nos capacita a revelar Jesus.
olhando para Jesus, então, o autor e consumador da nossa fé, somos constrangidos a deixar o seu Espírito Santo moldar o nosso ser, para que cumpramos o seu propósito aqui na Terra, o propósito que Ele tem em nossas vidas, de sermos luz do mundo, sal da terra, de sermos suas testemunhas, seus embaixadores aqui. Somos embaixadores do seu reino na terra, representantes legítimos de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos capacite a revelar Jesus para os outros. Mas para revelá-lo para os outros, nós temos que primeiro saber quem Ele é para nós. E vamos conhecer então mais Jesus, vamos chegar à estatura da plenitude de Cristo, como nós lemos ali em Efésios 4:13. Deixa eu ver se eu já tirei daqui. Não, tá bem aberto aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Vamos buscar isso junto, irmãos? Vamos viver isso juntos? Que glória, que grande bênção para nós e para nossa comunidade, para nossa cidade, para nossa família, para os nossos colegas de trabalho. Deus quer fazer isso em nós e através de nós. Amém? Muito bem. Nós vamos conhecer mais a Jesus e fazê-lo conhecido, então. Que assim seja. Que assim seja para a glória do nosso Deus. E eu trago uma reflexão. A lição, irmãos, ela vem nos dizer que Jesus é o homem perfeito, que Jesus é o verdadeiro homem, que Jesus é o verdadeiro Deus. E tu e eu, quem dizemos que Jesus é? Quem tu dizes que Jesus é? O que tu tens vontade de dizer que Jesus é? Como nós falamos anteriormente, os discípulos disseram verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nós podemos dizer o que? Verdadeiramente o Senhor é... Eu tenho muitas coisas para dizer. E então eu desafio a cada um a colocar lá no nosso grupo ou a colocar aqui nos comentários desse vídeo no YouTube, né? O que Jesus é para ti? Eu desafio a dizeres 3 coisas. Verdadeiramente Jesus é o meu amigo, verdadeiramente Jesus é o meu consolo, verdadeiramente Jesus é o meu refúgio. E que você descreva um pouco um desses 3, que fale com as suas palavras. Por que Jesus é o teu consolo? Por que Jesus é o teu refúgio? Como? Em que circunstância? Como nós podemos desfrutar desse refúgio, desse consolo, desse amigo? Que a gente explique, assim como a lição explicou como é que ele era o verdadeiro Deus, como é que ele é o verdadeiro Deus, como é que ele foi o verdadeiro homem e como é que ele foi o homem perfeito. Que a gente possa descrever um pouquinho como é que ele é para nós o nosso refúgio, como é que ele é a nossa esperança, como que ele é, o que ele é para nós. Eu coloco esse desafio, espero que vocês aproveitem a aula. E se vocês quiserem ouvir aquela música que diz mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, envia-me a tua canção, unção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Te amarei com meu coração. Eu não sei a letra. Eu precisava a Rebeca aqui para me ajudar. Mas o fato é, essa canção nos fala da glória, da graça, da maravilha de conhecer. Vamos mergulhar neste ser glorioso que é Jesus. Aleluia. E conhecê-lo mais, para revelá-lo melhor ao mundo. Que Deus nos abençoe, que esta mensagem, que esse conhecimento de Jesus gere na tua vida poder, aleluia, para vencer toda e qualquer dificuldade e para abençoar quem estiver ao seu redor. Tudo isso para a glória dele. Amém? Fique com Deus, uma boa semana e até a próxima.